Quando as crianças pequenas têm a oportunidade de vivenciar diversas situações de interação, elas aprendem a ser sensíveis aos sentimentos, desejos e necessidades dos outros. Assim, elas são capazes de demonstrar empatia, perceber que as pessoas têm diferentes maneiras de pensar, de agir, conforme ganham consciência de si, e passam a se reconhecer como um sujeito ativo, capaz de criar e se cuidar com a independência do adulto. Elas se encantam não só com as descobertas das ações que conseguem fazer, mas com a própria descoberta do que podem fazê-las sozinhas. Algumas dessas ações são participar de jogos de regras, aprender a construir estratégias de jogo, arrumar uma mesa para um almoço e manter a organização dos seus pertences. No que diz respeito à aquisição da linguagem, os usos de suas funções sociais, como se relacionar com a escrita em diferentes situações, por exemplo, as crianças pequenas aprendem a construir e a representar histórias conforme têm a oportunidade de participar de situações em que podem se apropriar da estrutura narrativa, identificando seus personagens e cenários, sua trama e sua sequência cronológica, bem como de situações em que possam brincar com o conteúdo das narrativas. Quando a professora abre um livro e lê a história na roda, por exemplo, ela expressa uma forma específica de linguagem diferente de quando ela abre um jornal. Vocês acham o quê? Esse livro é sobre gatos ou elefantes? Elefante. Elefante? Por que será que eles chamam o livro de Meu Gato Mais Tonto do Mundo? O contato com situações como essas já oferecem às crianças diferentes formas de se relacionar com variadas possibilidades da linguagem. As crianças dessa faixa etária se interessam por produzir histórias, por escrevê-las, por registrá-las de diferentes formas, através da escrita espontânea, do desenho, da brincadeira, de faz de conta e assim vai. O boi foge, aí vejam que o boi foge, aí vão falar lá no matador com o cavalo, uma corda pra laçar o boi. Olha que legal! Oportunidades onde elas podem produzir suas próprias histórias e comunicá-las em situação com função social significativa, elas reforçam sua imagem de comunicadores competentes e têm sua criatividade valorizada. Então, além disso, elas aprendem sobre a escrita quando são apoiadas e incentivadas a se comunicar fazendo uso dessa linguagem. As situações em que são convidadas a escrever de seu próprio jeito ajudam a atribuir sentido à sua intenção no processo de aprendizagem da comunicação escrita. Conhecendo bem os interesses e as ideias do seu grupo de alunos, assim como os conteúdos curriculares, você poderá propor atividades significativas às crianças. Um bom exemplo é quando o professor sistematiza o conhecimento e a investigação que as crianças vão realizando do próprio espaço escolar, como a descoberta de um ninho com pequenos ovos no quintal da escola. O olhar curioso e atento das crianças permite que elas possam realizar descobertas e querer compartilhá-las com outras crianças da escola. E aí cabe ao professor ajudar e mediar futuras investigações e as diversas maneiras que existem para que elas possam compartilhar as informações, seja por meio de cartazes, jornal da classe, elaboração de uma história e assim vai. Um exemplo como esse, podemos identificar alguns objetivos de aprendizagem que permitem que essas vivências escolares tornem-se verdadeiras experiências. Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre sua vivência por meio da linguagem oral escrita, ou escrita espontânea, de fotos, desenhos e outras formas de expressão. Produzir suas próprias histórias orais e escritas, em situações de função social significativa. Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos por meio de uma escrita espontânea. Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. Identificar e selecionar fontes de informações para responder questões sobre a natureza, seus fenômenos e sua conservação. Registrar observações, manipulações e medidas usando múltiplas linguagens, desenho, registros por números ou escrita espontânea em diferentes suportes. Vamos observar uma proposta elaborada por uma professora da pré-escola. Aproveite que você já está bem familiarizado com os conteúdos da Base Nacional Comum Curricular, de sua estrutura e principalmente de como os campos de experiência, assim como os direitos de aprendizagem, devem ser contemplados no cotidiano escolar. Tente identificar alguns objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que podem estar presentes na atividade oferecida pela professora.
A partir da proposta apresentada, né, eu quis, né, com essa atividade, fazer a criança experimentar, né, os movimentos corporais, sentir toda essa possibilidade de criação. Primeiro, para que a criança aprenda, né, esse autorreconhecimento. Segundo, para ela que ela aos poucos vá se apropriando e interagindo com o outro, né, interagindo com esse mundo. E terceiro, a gente sabe que a música, né, que a dança, ela desperta sentimentos e emoções de um jeito diferente para cada um. A minha proposta principal era eles sentirem, né, toda essa movimentação e enxergar nisso uma outra maneira de expressão, mas assim, quis, além disso, fazer com que eles entendessem que cada dança apresentada ali tem um sentido, um significado, ela está contextualizada numa história e a dança de hoje, mais do que uma dança, ela é um símbolo, né, da resistência do povo africano, do povo negro. Olhar para o outro de uma forma diferente, nem melhor nem pior. Se apropriar de outras culturas e perceber, né, que nós somos diferentes e que há uma riqueza muito grande. Aqui no Brasil nós somos fruto de toda essa riqueza. Então, assim, o ponto principal é esse respeito, né, esse acolhimento ao diferente para que a gente possa conviver de uma forma mais harmônica, mais respeitosa e diria que até mais humana. Você conseguiu identificar os objetivos de aprendizagem abordados pela atividade proposta? Que outros objetivos você acha que seria possível explorar? Seriam necessárias algumas adaptações para contemplar o que você elencou? Agora chegou a sua vez de pôr seu aprendizado em prática, se apoiando na sua própria metodologia. Como exercício final, gostaríamos de propor que você, como professor ou professora, elabore um bom planejamento. Reúna todos os conhecimentos que já possuía e some-os às propostas e conceitos oferecidos pela base, tendo sempre em mente sua intencionalidade educativa. Assim, você será capaz de construir atividades que favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento de suas crianças, garantindo seus direitos de aprendizagem. Esse é o objetivo da Base Nacional Comum Curricular. Chegamos assim ao fim do nosso curso. Nesses 4 vídeos aprendemos sobre as necessidades de cada faixa etária, os objetivos de aprendizagem a serem trabalhados, a noção de intencionalidade educativa e como aplicar todos esses conceitos de forma a garantir o que chamamos de direitos de aprendizagem. A partir daqui é com você. Disponibilizamos uma série de exercícios para te ajudar a colocar em prática o que você aprendeu. Mas no fim, o melhor exercício é o dia a dia. Boa sorte!